Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio SBOT. Esse é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós teremos um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Principais lesões no punho e mão de atletas. Eu sou o Dr. Samuel Ribac, sou cirurgião da mão, ortopedista, e sou da PUC de Campinas, da Universidade PUC de Campinas, e eu tenho dois convidados muito especiais aqui, colegas e muito experientes dentro da área da cirurgia da mão. Queria apresentar, então, primeiro o doutor Antônio Carlos da Costa, da Santa Casa de São Paulo. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Olá, Samuel, tudo bem? Olá. Prazer estar aqui. E o doutor Roberto Sobania, também um colega de muito tempo, tradicional, cirurgião da mão, lá de Curitiba. Oi, Samuel. Oi, Caco. Tudo bom? Bom dia. Tá bom. Friozinho, mas bom dia. 7 graus em Curitiba. Bom para fazer um esportezinho, né? Vamos fazer um esportezinho aqui e tal. Então, nós vamos começar aqui essa discussão e são as lesões na mão. Eu acho que o mais importante aqui, além de falar um pouquinho das patologias para todo mundo entender, mas qual é o relacionamento do médico que está tratando uma lesão esportiva no membro superior e a sua relação com o atleta, e relação também não só com o atleta, mas também com a equipe médica. Nós sabemos que, além do médico, nós temos uma equipe, nós temos um terapeuta, o terapeuta da mão, fisioterapeuta, nós temos também o técnico se é um atleta, tem o técnico do time, e nós temos, às vezes, um empresário. Então, por exemplo, vamos começar um pouquinho, falar inicialmente de fraturas, por exemplo, e na mão nós temos é muito comum fraturas das falanges, dos metacarpos, e também fraturas no punho de escafole. Então, como um exemplo aqui, um paciente que ele teve uma queda, ele está no meio de um campeonato importante, é um jogador de basquete, no nosso caso aqui, e ele caiu e teve uma fratura de escafoide, e é uma fratura que é uma suspeita, foi feito um exame, e foi feito um diagnóstico realmente de uma fratura. Não é uma fratura com desvio, é uma fratura da cintura, mas ele está no meio da temporada, e a temporada ainda vai um tempo bom. O Antônio Carlos, como é que é essa relação, então? Você fez o diagnóstico, é um trauma, o paciente, ele tem ele precisa jogar, como é que você faz essa relação com o atleta e com o técnico, e também tem a parte do patrocínio, né? O que é importante aí? Bom, Samuel, é importante dizer que o atleta, ele é um ser humano como o outro qualquer, o outro que não é atleta também. Porém, ele tem que voltar rápido às suas atividades, né? Existe pressão do treinador, existe pressão do patrocinador, existe pressão de quem contratou, em alguns esportes, torcida também, né? Então, nós temos que fazer o máximo possível para que ele retorne rápido ao esporte, né? E, fora isso, naquele tempo que ele não puder usar a mão, ele tem que manter o preparo físico. Então, ele tem que fazer trabalho de musculação. Enquanto você trata a mão, enquanto ele não puder usar a mão, ele tem que usar as outras partes do corpo. Mesmo porque, se você deixar o atleta parado, e eu fui jogador de basquete, se você deixar a pessoa parada, ela fica maluca, né? Então, só o fato dele saber que está trabalhando a musculatura, que ele está correndo, que ele está fazendo outras atividades, até para o emocional dele é muito bom. Então, nós vamos procurar sempre métodos onde você diminua o tempo que ele necessita ficar imobilizado. E se for ficar imobilizado, procurar órteses, imobilizações, onde ele possa fazer, onde possa correr, onde possa fazer abdominal, onde você possa adaptar algo para ele trabalhar até, por exemplo, ele teve uma fratura aqui do punho, mas ele pode trabalhar bíceps, ele pode trabalhar deltóide, ele pode trabalhar cintura escapular. Dentro disso que o Antônio Carlos falou,
Qual que seria, então, a premissa de tratamento nesses casos? A gente vai esperar uma consolidação. Estou falando de escafoide, mas pode ser uma fratura de falange ou de metacarpo, né? Nós vamos esperar uma consolidação, ou vamos já... Quer dizer, consolidação, óbvio, nós vamos esperar. Mas nós vamos, para recuperar mais rápido, qual que você acha que é a melhor conduta nesses casos? Nesses casos, acho que concordo com tudo que o Caco falou. A recuperação precoce é importantíssima, porque ele vem com aquela expectativa de quando é que eu volto, é sempre a pergunta que a gente ouve, quando que eu vou conseguir voltar? E aí a gente usa os métodos cirúrgicos, que são os métodos de osteossíntese. É lógico que uma fratura de escafoide num paciente que não precise voltar tão rápido, é possível o tratamento conservador, e a gente faz muito tratamento conservador também, mas no atleta, realmente, aí, pegando uma fratura de escafoide ou pegando qualquer outra fratura que você necessite, você vai fixar ela, né, e que nem o Caco falou, vai liberar precoce. Eu acho que é fixação e liberação precoce para voltar às atividades. Já consegue fazer as atividades dos outros membros, como o Caco falou, mas a mão, que é o importante, né, ele tem que começar já a ganhar seus movimentos precoces. Então, a gente opera e imobiliza o menos possível. Esse é o nosso ponto. Mas, como você disse, a fratura consolida no mesmo tempo, qualquer outra fratura, né? A nossa dúvida, eu acho que a minha dúvida até com vocês dois, é quando é que eu vou deixar esse jogador que o Caco operou agora de escafoide voltar a jogar normalmente? Essa que é a grande dúvida que a gente tem que ter. Samuel, eu queria só colocar, desculpa, só mais uma coisinha, né? Como eu falei que eu joguei basquete, eu acabo tendo bastante contato com o meio do basquete. Tem alguns jogadores que têm 2,5 metros, 2,10 metros, e no nosso planejamento, esse material ele deve ser específico para o jogador. Por exemplo, para uma fratura de falange, se eu colocar uma placa 1.5, essa placa desaparece. Eu tenho que sempre pôr um número a mais. Uma fratura de metacarpiano, uma placa de 2,4, ela fica pequena demais. Então, assim, nesses caras de mais de 2 metros, eu costumo pedir até a placa de 2,7 e com um perfil maior, a placa de pé, ela se adapta melhor, né? E um escafoide, provavelmente eu vou ter que pedir também um parafuso um pouco maior do que o que nós estamos acostumados, ou eventualmente até 2 parafusos, né? Porque esses ossos, eles têm quase o dobro do tamanho de um osso de uma pessoa de 1,50 m, 60, né? Sim, pode ser também, não precisa ser um jogador de basquete, pode ser qualquer outro jogador, qualquer outro atleta que às vezes não tem esse tamanho tão maior. Mas a dúvida que eu vou colocar para vocês é o seguinte: qual é a sequência de retorno que vocês fazem? Então, eu acho que o Antônio Carlos falou bem, a gente tem que dar uma fixação rígida e estável. Num escafoide, por exemplo, eu usaria um parafuso cônico, se é uma fratura sem desvio, dá uma compressão maior do que um parafuso de Herbert, né? E dá uma estabilização, vamos dizer, mais tranquila para a gente, retorno. Então, para você, Roberto, você operou, o paciente saiu da sala, colocou uma imobilização. Estou falando de modo genérico, mas vamos falar do escafoide. Colocou uma imobilização, depois, quanto tempo você vai fazer o curativo, quanto tempo você deixa imobilizado, quanto tempo você deixa ele para praticar. E depois, eu quero que você responda, e o Antônio Carlos também, faz diferença. Qual a diferença, por exemplo, dos atletas que usam a mão, por exemplo, jogador de handebol, basquete, hóquei, ciclistas, ou por exemplo, é um atleta que machucou a mão, mas ele não usa a mão. Quer dizer, ele usa a mão, mas não como, por exemplo, um jogador de futebol ou aquele que vai usar os pés. Tem diferença daquele que usa o membro superior e daquele que usa o membro inferior, sim ou não? E qual é a sequência que você faz? Isso é importante. Normalmente, quando tem uma fixação boa, como nem você falou, eu procuro até deixar um pouco mais livre, mas eu sempre mobilizo talvez uns 4, 5 dias, aquele período pós-operatório imediato, depois já faço o primeiro curativo, e a partir do primeiro curativo com 4 dias, eu já começo a pedir para ele começar a movimentar, porque eu tenho que acreditar na minha osteossíntese. Se eu não acreditar na minha osteossíntese, eu não vou conseguir liberar ele mais precoce.
Então ele já começa a mobilizar, vai tirar os pontos, se tiver pontos percutâneo vai tirar um pontinho ou dois, mas eu tenho que começar a fazer com que ele comece a ganhar o seu movimento de novo. A volta, eu acho que é complicada e eu acho que talvez cada um tenha uma opinião diferente aí. A tendência minha é que ele comece, paciente que usa a mão, como o Caco falou, de basquete, handebol, eu acho que ele vai ter que esperar pelo menos umas 6 semanas para começar a voltar. Um atleta que use a perna, o futebol, por exemplo, talvez ele consiga até voltar um pouco antes, desde que ele tenha uma proteção, uma bandagem, alguma coisa que ele consiga jogar. Então é realmente duvidoso isso. Quando que nós vamos liberar? O Caco falou que tem muito atleta de basquete, eu tenho atendido muito paciente de motocross. Eu comecei a atender alguns pacientes de motocross, e motocross é alta energia, então eles vêm com fratura de escafóide, fratura luxação transescafo, né, fratura luxação perilunar, e a gente consegue fazer com que ele retorne um pouquinho mais tarde, aí vai talvez até 3 meses ou mais, porque a carga é muito grande. Mas é uma dúvida mesmo, eu quero ouvir a resposta do Caco quanto ao jogador de basquete, quando é que ele deixa voltar? Primeira coisa, nós só liberamos o atleta a voltar ao treinamento normal depois que você tiver certeza que o osso está consolidado, né? Imagina, você permite movimentação antes, ele vai jogar com 1 mês e o osso não consolida, e aquilo vira um caso muito mais grave e ele vai ter que ficar muito mais tempo afastado e com alguma sequela. Então, assim, nós temos que correr, mas não correr demais. Se nós corremos demais, nós vamos provocar sequelas. Isso é pior ainda, né? E a terapia da mão ela é fundamental no nosso dia a dia, né? Então, assim, é como se o cirurgião fizesse a metade e a terapeuta da mão a outra metade do tratamento. É fundamental. Mas nunca permitir que ele volte a jogar, a não ser que seja, por exemplo, uma Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, assim, você fala assim, você vai jogar, pode ter uma consequência ruim, e essa consequência ruim estrague a sua carreira. Você topa? O cara topa. A final da Copa do Mundo eu topo. Mas, assim, nós vamos estar colocando o paciente em risco de você permitir que ele volte antes de ter uma cura da fratura, vai? Isso é perigoso, temos que pensar nisso aí também. Então, o Antônio Carlos, é importante essa parte de tempo, né? Como o Roberto falou, em torno de 6 semanas ele permite, quer dizer, o osso vai estar consolidado. Ou existe alguma possibilidade o atleta começar a voltar antes, pelo menos no treinamento? É assim, Samuel, por exemplo, operei, tirei os pontos, ele pode voltar, por exemplo, ele volta depois de uma semana, ele já está correndo, fazendo musculação, fazendo treinamento de perna, e sem nenhum problema. Abdômen, tudo, mas o jogo normal, para um jogo normal, você tem que esperar a consolidação óssea, que a tomografia, nesse caso, é melhor do que a radiografia para ver se o escafoide colou ou não. Pode ser que colhe com 6 semanas, pode ser que colhe com 8 semanas, cada caso é um caso, mas assim, aguarde a consolidação. E o parafuso do escafoide, ele também não é aquela maravilha, né? Eu vou colocar um parafuso e já vai sair mexendo? Não, né? Ele usa uma órtese, depois faz alguns movimentos, usa órtese novamente, mas ele não vai poder pegar uma bola com 2, 3 semanas. Ainda não. Ele vai poder treinar, ele vai poder disputar rebote, vai poder brigar no garrafão lá? Não vai, né? Ele pode mexer um pouquinho no consultório, com a terapeuta da mão do lado, mas não é que você vai colocar um parafuso e ele vai sair mexendo. Diferente, por exemplo, de uma fratura espiral de um metacarpiano. Você faz uma fixação rígida, aí sim, ele pode fazer o movimento da mão sem nenhum problema. Logicamente que vai poder jogar, não, ainda não, né? Mas é um pouquinho diferente o escafoide. Alguma observação, Roberto? Então... Não, concordo plenamente. E se for uma luxação perilunar, uma transescafo dos motoqueiros, Caco? Um pouquinho mais ainda, né? Um pouco mais, né? Eu já peguei também piloto de motocross com fratura luxação, né? Ou então uma perilunar. E é um pouco mais de tempo, é isso aí, são 2 meses imobilizado, 1, 2 meses reabilitando, né? Assim, antes de 3 meses eu acho difícil, né? Porque, assim, uma coisa é você competir, a outra coisa é competir em alto nível, né?
E esses caras não querem competir em baixo nível, eles querem, então, assim, ele volta a treinar com 3 meses. Para ele atingir um nível razoável, vai mais algum tempo, né? A não ser que seja um atleta excepcional, por exemplo, em um esporte coletivo ali, o cara é excepcional e ele é fundamental para aquela equipe, né? Então ele vai voltar a 50% ali, ok, mas o 50% dele é melhor do que o 90% de um outro atleta, vai? E Então, experiência de consultório, Samuel, o paciente chega do motocross e fala assim, doutor, o senhor tem que me operar, tudo bem, mas daqui 3 semanas eu tenho uma prova que o meu empresário que está do lado falou, eu preciso só largar porque tem que aparecer a imagem de eu largando. Posso largar e sair? Eu acho que aí é o risco que ele vai com aquilo que o cara falou, vamos conversar, jogo de final de Copa do Mundo, você tem que largar porque precisa, vamos largar, mas não se afobe, largue e depois saia. Mas existem essas situações que no dia a dia não é assim o consultório normal, né? O que nós temos que deixar bem claro é que existem os riscos inerentes do procedimento que nós vamos fazer e do que nós não vamos fazer. Então, eu acho que tem que ter reunião com o empresário, com o atleta, com o técnico e deixar bem claro qual é a situação e as possibilidades. Porque, por exemplo, no meio de uma temporada ou no final de uma temporada, nós estamos falando de tratamento cirúrgico, mas e se for de tratamento conservador? Por exemplo, um dedo em martelo, que pode ser um dedo em martelo com uma lesão de tendão, que é comum, muito comum um jogador de basquete, futebol, a bola bate assim no dedo e rompe o tendão extensor, e às vezes tem um pedacinho de osso ou não. Esse caso, a gente poderia fazer um tratamento conservador. Como é que é a atividade de tratamento conservador em relação ao uso de órtese e tala no esporte? Qual a experiência de vocês? Caco. Samuel, assim, quando a literatura fala, por exemplo, uma fratura de um osso X, aí, você deve ficar 8 semanas parado, é que com 8 semanas você tem uma segurança de 98% de que aquilo vai estar bom. Mas se o cara tiver uma prova depois de 4 semanas, você fala assim, olha, você vai, mas a chance de não ter problema não é mais de 98%, passa 50%. O cara fala assim, não, eu encaro que é a prova da minha vida. Na verdade, nós atendemos muito também atletas amadores, que fazem Ironman, que fazem maratonas, que fazem tal, e o cara fala, pô, é o Ironman lá do Havaí, que eu estou treinando há não sei quanto tempo, e eu quero ir. O cara é um profissional? Não. Ele vive daquilo? Não. Mas é o sonho dele. Então, você fala, por exemplo, você vai, pode dar problema? Pode. Se você esperar as 8 semanas, as 10 semanas, sei lá, a chance de dar problema é muito pequena. Quanto mais ousado você for no seu retorno, essa chance aumenta, né? E quanto à sua pergunta, Samuel, o uso de órtese, tem alguns esportes que são permitidos e outros não, e tem alguns que são impossíveis. Por exemplo, o vôlei, todos os atletas jogam com muita proteção na mão. Tem alguns esportes que, se você puser alguma proteção, você não consegue fazer bem o gesto esportivo. Tem alguns esportes que são de precisão. O basquete, por exemplo, é muito difícil jogar com alguma proteção, porque você perde um pouco o arremesso, você perde um pouco aquela precisão, né? É diferente de um esporte que tenha mais força do que precisão. Os de mais força você consegue, o de mais precisão atrapalha um pouco. Isso é uma coisa importante, né? O uso de proteções órteses dentro do esporte. Eu acho que é muito válido, né? E protege, né? O atleta dependendo do esporte, né? Bom, eu acho que da parte de fraturas, eu acho que a gente já conseguiu estabelecer um conceito legal. Existem atividades de esporte, por exemplo, tênis, ciclismo, mesmo tênis de mesa, tênis de campo, em que é muito comum aquelas dores, né, que o paciente ele começa a usar, e às vezes de modo excessivo, e começa a ter patologias como tendinopatias, né, ou mesmo síndromes compressivas, né, por exemplo, em ciclistas é muito comum, síndrome compressiva do nervo ulnar, síndrome compressiva do mediano, tenista é comum, pode dar compressão do nervo ulnar, o canal de Guion, ou mesmo as tendinites do extensor ulnar do carpo.
esse enfoque agora dessas patologias que já são um pouquinho mais crônicas, né? E a gente fala de atleta profissional, mas a gente também tem os atletas amadores, que, na verdade, é a grande maioria. Eu sei que, assim, os hábitos de valorização da saúde, ela tem estimulado a prática de esporte. Então, a gente busca a vida mais saudável e o esporte é uma forma prática de melhorar a condição física, a condição mental. Então, o pessoal começa a fazer esporte e uma consequência inevitável é realmente a lesão. E a gente tem um estudo que mostra que 35 a 50% de praticantes de esporte vão sofrer uma lesão e 25 a 50% são lesões por uso excessivo ou hiperuso. E é uma coisa frequente, né, no nosso meio, né, Roberto? Esse enfoque agora desse tipo de patologia, que já não é mais um trauma, não é agudo, como é que você vê isso daí em relação às lesões da mão? Eu trato ambos conservadoramente, né? Óbvio, tanto do paciente não atleta como do atleta, mas o meu enfoque no atleta é um pouquinho mais agressivo no sentido do que o atleta, ou não atleta, ele vai fazer sua terapia com o terapeuta de mão, vai fazer alongamento, vai tentar fazer todo o tratamento conservador. Eu estou falando uma tendinite, por exemplo, do extensor ulnador carpo, uma epicondilite do tenista, né, o ciclista e o tenista. Eu procuro fazer uma terapia normal e depois, se não melhorar, vou fazer uma infiltração com corticoide. Se fizer esse atleta e esse atleta chegar antes para mim, eu acho que eu vou passar já a fazer tudo isso, mas a infiltração eu faço já. Eu já faço um enfoque mais agressivo no paciente que precisa voltar mais rápido, porque eu acredito que o corticoide vai diminuir mais rápido essa inflamação, ele vai começar a fazer a terapia com seus alongamentos e vai conseguir voltar mais rápido do que o meu tratamento comum. Então, eu faço tudo que eu faria, mas eu adianto a minha infiltração. Eu infiltro na maioria desses pacientes que não evoluem bem, com o tratamento só com a fisioterapia e alongamento, eu vou infiltrar mais tarde, mas no atleta eu faria isso mais precocemente. Eu tenho essa conduta. Qual droga que você costuma usar na infiltração? O corticoide mesmo, corticoide comum. Não vou falar os nomes tradicionais aí Não, que a gente... não é um nome comercial, mas assim, Isso, tipo betametasona, dexametasona. isso, exatamente. Tá, E tenho tido muitos bons resultados, muito bom resultado. Tanto na infiltração do sexto túnel, que eu já fiz algumas infiltrações e eu acho que eu operei talvez 4 ou 5 na minha vida, as outras eu consegui resolver com infiltração, como a própria epicondilite, que raramente eu opero, 99% delas eu consigo resolver com tratamento conservador. E uma síndrome compressiva? A síndrome compressiva também, túnel do carpo, o guion, o cotovelo, esse é o tratamento inicial, eu não opero de cara. Se mais para frente ele continuar e não conseguir segurar o guidão da bicicleta, alguma coisa assim, aí eu penso em cirurgia. Não trato cirurgicamente no início. Infiltra e usa órtice também? Só infiltro. Só infiltro. Só infiltro. Tá. E o Antônio Carlos, você dessa Bom, mesma... Samuel, principal coisa é você conhecer o esporte, né? Por exemplo, vamos citar a tendinite aí do tênis e agora o que está muito na moda é o beach tênis, né? Então nós todo dia recebemos casos no consultório de jogador de beach tênis, né? Eu tenho no consultório até uma raquete lá. Quando o cara fala que tem dor, eu dou a raquete para ele e você tem que entender o gesto esportivo, empunhadura, o tipo de raquete, se o peso é mais na frente, é mais atrás, se ele é mais de potência, se é mais de controle, isso é super importante. Às vezes você mexendo numa coisa pequenininha, fala assim, muda a tua raquete, muda a empunhadura, muda o grip, tá muito fino, muito grosso, isso muda tudo, né? Bicicleta, ciclismo, olha, como que é a tua bicicleta, como que você segura no guidão. Por exemplo, quem é muito alto ou muito baixo, você tem uma dificuldade em encontrar bicicleta. Você tem que fazer aquele bike fit para ver se a altura do banco, se o quadro é adequado, se a tua pegada lá no guidão é correta, se está muito alto, muito baixo. Você corrigindo isso aí, é mais fácil corrigir a causa do que a consequência. Então, às vezes com o tênis, você corrige alguma coisa. Por exemplo, o tênis, nós sabemos que quanto mais experiente ele for, ele tem menos lesão.
você tem muito mais lesão daquela pessoa que começa a jogar tênis com 30, 40 anos. Esse vai ter muito mais lesão, por quê? Porque ele tem uma técnica um pouquinho ruim. Então, às vezes, corrigindo essa técnica, você melhora tudo sem necessidade de ficar tratando assim. Quando nós fazemos tratamento, nós estamos corrigindo muito mais a consequência do que a causa, né? Mas o importante é você corrigir a causa, e para isso você deve conhecer o esporte. Por exemplo, de um tempo para cá, nós temos visto muito golfistas, né? E eu nunca joguei golfe na vida. Então, vamos estudar, vamos ver vídeos, vamos numa quadra, num campo, ver o pessoal jogar golfe, né? Para ver como que é o movimento, como que é o esporte. Você tem que conhecer o esporte, isso é importante. Perfeito, isso é fundamental. A anamnese, né? Anamnese para conversar com o paciente. O que ele faz, trocou a raquete. Importantíssimo, Caco. Isso. Nós que também fazemos esporte sabemos bem, porque eu já tive bastante epicondilite e realmente tive que trocar a corda da raquete, colocar uma pressão menor. Isso é importante. Mas tem casos... E não é só tênis, até no pescaria, ó, movimento repetitivo, eu tive epicondilite pescando, que já é até um esporte também, né? Desculpe. Mas existem os casos, e a gente cita um jogador de tênis lá, argentino, que eu acabei esquecendo o nome lá, que se aposentou agora faz pouco tempo, o... Del Potro. Del Potro, isso. Esse jogador, ele começou a ter dor no tênis, passou pelos melhores especialistas da Argentina, que são muito bons, foi para os Estados Unidos, tratou, fez artroscopia e não resolveu o seu problema. Então, tem certas coisas que às vezes não se dá. Mas esses casos em que a gente, mesmo mudando a posição, mesmo mudando a técnica, ele continua com a dor, Caco. Nesse caso, o que você recomenda? Ele continua, ele mudou tudo, mas não melhorou. Bom, um outro fator também, se você levantar a literatura de qualquer lesão, de qualquer esporte, ela pode estar relacionada com overtraining, com um abuso, né? Então, às vezes, você tem que diminuir um pouquinho também horas de treino dele. Se você fez tudo direitinho, ele não melhora, assim, depende, Samuel, cada caso é um caso, né? Para tendinopatia, infiltração funciona? Geralmente funciona bem. Depende do caso. Se tiver alguma alteração óssea, alguma alteração estrutural, você deve corrigir, né? Mas cada caso é um caso, né? Sim, mas você infiltraria um caso que não tem melhora com fisioterapia, com terapia, com órtese, porque é um atleta, ele precisa voltar. E como o Roberto falou, ele costuma já, num atleta, quando tem a indicação, você viu, infiltrar para o atleta poder retornar mais rápido ao esporte. Infiltração é bom, sim. É um método bom, lógico, que não é bom para tudo, né? Sim. Mas para muita coisa ela é boa, sim. Eu gosto, sim. Eu acho que uma infiltração, não sei se concordam, é o suficiente para mim. Mais do que uma infiltração para esses casos, eu não faria. Né? Isso, uma só. Bom, e nós temos uma série de esportes, por exemplo, síndrome compressiva é comum até em levantadores, fazer levantamento de peso, por exemplo, tive caso de síndrome compressiva em cotovelo do interósseo anterior, é comum, né? E a gente precisa ter o diagnóstico, né? Atletas que têm uma massa muscular muito grande acabam comprimindo a inervação. E eu citaria também, só para, nós estamos terminando o nosso papo, que a gente poderia falar tanta coisa aqui, mas artrose. Vocês têm visto muita artrose em atletas, por exemplo, em esportes de mão, é uma coisa que lá no futuro, então, por exemplo, um atleta de vôlei, um atleta de handebol, que faz uma atividade intensa durante um período de 4, 5, 7, 10 anos, e eu acabei estudando mais isso e verifiquei que, por incrível que pareça, não tem tanta artrose nessa parte desses atletas, a não ser em algumas coisas específicas. Um esporte interessante que eu estava vendo são os escaladores, um esporte que vai vir olímpico, e esses escaladores têm muita artrose nos dedos da mão, o dedo fica mais grosso e tal, esse sim, mas normalmente em jogadores de vôlei e tal, a não ser boxe eu vi artrose da articulação metacarpofalangiana,
ou ciclistas ou tenistas que a gente vê artrose do piso a mato. Mas, de modo geral, não tenho visto artrose. Então, é uma preocupação que talvez a gente não tenha lá no futuro, de orientação desses atletas. Então, só para finalizar esse papo gostoso aí, dessa situação de artrose, Antônio Carlos, o que você tem? Alguma visão? O punho é Das uma atletas? o punho é uma articulação que tem muito pouca artrose, né? Com algumas exceções, nas doenças infecciosas, doenças inflamatórias, reumáticas, nas doenças pós-traumáticas ou doenças por depósito, que o principal delas seria a condrocalcinose. Mas ela geralmente não dá tanta artrose devido a uma sobrecarga, como tem joelho, quadril, tornozelo, né? Por quê? Porque quando você faz o movimento do punho, a área de carga ela vai mudando, né? Não é como o joelho, por exemplo, que é quase sempre naquele mesmo eixo, né? Essa é a vantagem. E nos dedos, você tem também, por exemplo, jogador de vôlei que tem muito trauma por, sei lá, tem subluxação, luxação, pequenas fraturas, aí sim ele vai ter uma osteoartrose. Mas fora isso, não tem mesmo. Parece que não tem. Não é pelo trauma, sim. Mas se não tiver o trauma, nesse ponto a gente pode ficar tranquilo. Acho que o paciente tem mais artrose em membros inferiores, joelho e tornozelo, por causa que ele vai correr para lá e para cá, do que realmente pelo uso da mão. Essa é a sua visão, Roberto? Acho que a mesma coisa. Eu pensei que nem você. Eu pensei no escalador, que além da artrose tem aquelas rupturas fechadas dos flexores, né, do flexor profundo, que pode acontecer. E no esporte, eu peguei muito goleiro, futebol, mas ele machuca, então é um trauma, ele luxa o dedo, que a gente falou das lesões ligamentares, uma luxação na interfalangiana, e ele tem que voltar a treinar amanhã. Então ele só faz um esparadrapo e manda, e depois o dedo fica tudo com deformidades e artroses. Mas, que nem você falou, normalmente não há uma artrose por esforço, não. Concordo com você. Tem uma história interessante daquele goleiro Castilho, que ele ia para a Copa de 58 ou 62, eu não lembro bem. Ele teve uma fratura um pouco antes. Ele ia jogar final, Fluminense e outro time lá. E ele decidiu amputar o dedo. Que se ele amputasse, ele poderia jogar. Ele jogou essa final e foi para a Copa, graças à amputação. Que se ele tratasse essa fratura, ele teria que ficar de fora. Então são curiosidades aí do esporte. Histórias. A outra curiosidade também é o nosso goleiro da Copa do Mundo, o Santo Marcos, né, que teve uma lesão escápula semilunar, operou com um colega nosso, um cirurgião de mão, e fez uma artrodese triscápula, se não me engano, nesse paciente, se eu não estou enganado. E ele jogou a Copa do Mundo no pós-operatório, quer dizer, não recente, mas um pós-operatório tardio, de uma lesão escápulo-semilunar, e graças a ele nós somos campeões do mundo, porque aquele jogo contra a Alemanha, ele fez uma defesa praticamente impossível, e ele sofreu uma lesão da mão, fez a recuperação, o protocolo direitinho, e o Brasil foi pentacampeão, já faz tempo, né? Mas foi pentacampeão, graças a uma intervenção em cirurgia da mão. Acho que é isso. Isso. Então, eu gostaria, então, do depoimento final de cada um, para nós encerrarmos esse papo gostoso, poderíamos conversar sobre bastante coisa, mas acho que demos um enfoque, talvez nas coisas mais interessantes em relação a traumas em esporte relativo à cirurgia da mão. Então, qual seria o seu comentário final, então, do Roberto? Eu acho que é isso que você falou, recuperação precoce no atleta. Só isso. E muito bom estar com vocês aí. Obrigado. Bom. Antônio Carlos? Mensagem final aí, então é o que o Roberto falou, né? Reabilitação rápida e tomar cuidado para não entrar na paranoia do atleta, do treinador, do patrocinador, né? Ele deve voltar, mas no tempo correto, e não muito cedo, muito precoce, que só vai causar problema, né? Exatamente. Perfeito, acho que são situações, e muitas situações, mas a nossa parte, a parte médica, ela tem que ser muito ética e de responsabilidade
para que as coisas evoluam bem e não fiquem com sequelas. Eu agradeço demais a participação do Dr. Roberto Sobania, nosso grande amigo, colega de tantos anos, Antônio Carlos da Costa, o Caco e o Roberto Bob, e a gente vamos continuar sempre nessas atividades da parte da cirurgia da mão, que é o comitê da SBOT, muito importante, onde temos muita coisa para fornecer e apresentar e discutir com os nossos colegas ortopedistas. E você, que é o nosso ouvinte ortopedista, acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas essas edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br, pode entrar lá, conferir, e nessas plataformas de streaming também. E nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá, um beijo grande a todos aí. Tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau.